Olá, pessoal! Estamos aqui com mais uma live da nossa programação da Quarentena do Bastidores. Hoje a gente está aqui com a Cacá, com a Carolina Vieira, que vai contar para a gente toda a vivência dela com o sapateado irlandês, que é uma modalidade que ela foi pioneira dessa modalidade em Belo Horizonte, uma modalidade que a Compasso Academia de Dança, que é a escola que ela gerencia, é referência, e a modalidade que ela também foi por muito tempo jurada no Festival de Dança de Joinville. Então, Cacá, é um prazer te ter aqui com você. Te ter aqui com a gente, desculpa, de ter você aqui com a gente. Gente, o português ainda falha na minha vida. Passo o dia inteiro falando inglês, aí chega aqui fazer a live em português, eu não sei nem qual que é o meu nome mais. Então, é um prazer te ter aqui com a gente. E para quem não te conhece, conta um pouquinho quem é você, quem é a Cacá Vieira. Então, oi pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Cacá. Para quem não sabe, meu nome é Carolina. Tem muita gente que pergunta, né? Cacá de quê? Cacá de Carolina. Então, eu sou filha da Lúcia, que é diretora e fundadora da Compasso. Então, a dança teve na minha vida desde sempre, né? Até antes da minha vida, né? Até na barriga da minha mãe já estava ali presente a dança. Então eu fiz balé sempre, desde pequenininha, com 3 anos, e sempre tive curiosidade também por outras modalidades, né? Que isso é uma coisa que a gente até hoje na Compass a gente incentiva, né? As crianças fazerem a partir da idade que pode outras modalidades sem ser o balé, né? Porque isso ajuda na formação do bailarino. Então fiz jazz, fiz sapateado, e o sapateado sempre foi a modalidade que me encantou, assim, né? O balé é aquela coisa da base, da disciplina e tudo, e o sapateado eu sempre amei, assim, fazer sapateado. Então, fui formada como bailarina na Compasso, e quando eu tinha mais ou menos, uns 20 e poucos anos, assim, a sócia da minha mãe, ela, por motivos pessoais, ela quis largar a sociedade e então me colocou junto com a minha mãe nessa sociedade. Então, desde novinha, desde 20 anos, que eu tô aí à frente com a minha mãe da escola. E hoje eu faço parte da equipe de gestão da Compasso, sou professora de balé clássico e sapateado irlandês também. A Compasso, Então, basicamente. só para eu dar um feedback aqui, a Compasso é a escola que formou tanto a Winnie Dias quanto a Amanda Lana, as duas bailarinas que a gente teve a live aqui há pouco tempo atrás. Quem não assistiu a live, assiste, porque vale muito a pena. Elas contam sobre todo o trabalho que elas tiveram desde que entraram na Compasso, e das aulas que elas fizeram, da Lucinha, da Cacá, falaram de todo mundo. Então, assim, quem não assistiu, assiste. Foi bem legal. Porque vale a pena. E aí, Cacá, como que foi que você descobriu o sapateado irlandês? Porque você que trouxe ele para Belo Horizonte, né? Em uma viagem que a minha mãe fez, hoje eu fiquei pensando, assim, quebrando a cabeça, porque eu sou péssima de data. Mas eu acho que foi mais ou menos entre 99 e 2000, por aí. Minha mãe fez uma viagem e ela assistiu a estreia do Riverdance em Nova York, que eles estavam estreando uma turnê mundial. Então, era a primeira vez que a dança irlandesa ela saía ali daquela fronteira da Irlanda e estava indo para o mundo para poder ser conhecida por todo mundo, né? Então ela ficou impressionada com aquele espetáculo e, como eu disse que o sapateado era uma modalidade que eu sempre gostei demais de dançar, fazer aula e tudo, uma coisa que sempre me encantou muito, ela trouxe, na época era vídeo, né? Ela trouxe a fita cassete para mim de presente. E aí ela chegou super empolgada. VHS, exatamente. Aí ela chegou super empolgada e tal, contando que tinha assistido aquele espetáculo, que tinha ficado impressionada com aquele sapateado, que nunca tinha visto aquilo na vida e tudo. E aí eu assisti a fita toda, assim, no dia que ela me deu, no dia que ela chegou de viagem.
E fiquei apaixonada, assim. Foi paixão à primeira vista. Eu fiquei apaixonada, fiquei impressionada com aquilo. E era mais ou menos férias, assim. E quando eu voltei para as aulas na Compasso, a minha professora de sapateado americano na época, que era a Vanessa Lira, ela também tinha ido passar férias na casa do irmão, que morava em Boston. E ela também tinha visto algumas coisas do Riverdance lá. E ela Aham. chegou com a mesma empolgação que eu, e ela conseguiu trazer uma fita VHS de Não, mas videoaula, espera, você que isso já fazia estava antes o sapateado americano. Ah, entendi. Nunca tinha feito sapateado irlandês. Meu primeiro contato foi com essa fita do Riverdance que a minha mãe trouxe para mim dos Estados Unidos, de Nova York. E aí coincidiu na volta às aulas do sapateado americano, na Compasso, Aham. a minha professora, que era Vanessa Lira na época, ela veio com essa novidade também, que ela tinha ido passar as férias na casa do irmão, que morava em Boston, Uhum. e tinha assistido o Riverdance em Nova York também, e tinha conseguido umas fitas também VHS de umas videoaulas que tinham sido feitas pelo Colin Dunn, que foi um dos fundadores do Riverdance, Aham. né? Que muitos vídeos que a gente vê na internet aí, um pouco mais antigos, é ele que está dançando. Aham. E a gente ficou, todo mundo naquela empolgação e tal, dessa novidade, mas o contato que a gente tinha, a informação que a gente tinha, parava ali, naquelas videoaulas que a Vanessa tinha trazido para a gente. Então, a gente usava a aula de sapateado americano, a gente fazia a nossa aula de sapateado americano e um pedaço da aula a gente ficava ali tentando decifrar, né? Aquela nova modalidade ali para a gente, né? Naquelas aulas. E eu fui, assim, apaixonando por isso e junto com 4 amigas que tiveram comigo o tempo inteiro nessa jornada, que é a Samira e a Gabi, as duas não mexem com dança mais, a Ju, que ainda faz sapateado comigo lá na Compass, é minha aluna até hoje, Aham. e a Michele, que é a Michele Saliba do Centro Cultural de Arte Michele Saliba, né? Então, nós 4, a gente foi ali descobrindo aquilo juntas. Só que chegou num momento que a informação ficou muito pouca, né? Então, assim, aquilo ali que a gente já tinha aprendido aquilo, o contato que a gente tinha, eu queria mais. Eu queria realmente dançar aquilo. E você não tinha, porque na época não tinha internet, não tinha como você procurar um professor de dança na Irlanda. Como é que era isso, né? Hoje em dia a Uhum. gente fala isso, as pessoas falam, mas é muito fácil. Mas É. naquela época era assim, como assim? Você vai pegar um avião e vai lá para Dublin e chegar lá, você não sabe como é que é, onde que tem aula, como que isso funciona, né? Assim, a gente não sabia. E aí um dia eu em casa, vendo televisão, eu acho essa história muito bacana, assim, tem muito tempo que eu não conto ela. Eu vendo televisão, num programa de televisão, veio aparecer uma professora de Sorocaba, em São Paulo, que chama Cláudia Gonçalves, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e estava assim, uhul, trazendo a novidade da dança irlandesa para o Brasil. E ela Aham. estava dançando nesse programa de televisão. Aí eu enlouqueci, né? Falei, pronto, olha lá, ó, tem uma pessoa no Brasil que sabe fazer isso. Aí, Babi, eu coloquei minha mãe louca. Minha mãe e a Jalma. Minha mãe e a A Jalma. A Jalma, Jalma para quem não existe desde essa conhece, época. gente, a Jalma É a é a secretária da secretária da Compass. Compass desde quando a Compass abriu praticamente, É. né? Jalmita, Aí, Jalmita, manda um beijo para ela. exatamente. Aí eu deixei a minha mãe e a Jalma loucas, porque eu falei, gente, a gente tem que achar essa professora. Só que no programa de televisão não falou nada. Falou, professor de Sorocaba, Cláudio Gonçalves, que acabou de chegar de Nova York com essa novidade, ponto final, né? De novo, não tinha Google para você colocar lá Cláudia Exatamente. Isso foi Gonçalves. quando, Cacá? Foi há quantos anos atrás? Há uns 20 anos atrás, né? É. Ou seja, Aí, a internet não era essa maravilha que tá hoje, né? Apesar de você que entende? nessa quarentena tá tudo caindo. Não é que não tinha internet, É, tinha, mas a gente não tinha esse esse acesso, não tinha rede acesso. social, não tinha, né, assim, o Google, esses sites de busca, não era assim fácil, né? É. Então a história era na lista telefônica mesmo. E aí lá foi a Jalma.
para olhar todas as escolas de dança que existiam em Sorocaba e ligar uma por uma. Coitada da Jalma. Já minha mãe, até achar. Gente, vocês conhecem a Cláudia Gonçalves, que acabou de chegar de Nova York agora, que está dando aula de dança irlandesa, tarararara. Não conheço, não sei quem é. Imagina, ligar para todas as escolas de Belo Horizonte. Aí uma certa pessoa falou assim, eu conheço a mãe dela, minha mãe é amiga da mãe, aquela coisa, né? Gente. Aí foi dando um telefone, por fim a gente conseguiu falar com a Cláudia, e eu contei para ela a história, falei, olha, eu tô apaixonada, eu quero muito aprender isso, eu quero dançar isso na minha vida, assim, decidi, tenho certeza, e eu quero que você me ensine e tal, como que eu faço? Ela falou, bom, vem para cá, né, para eu ver o que você sabe. E aí lá foi Samira junto comigo nessa empreitada, uma das 5, né, 5 contando comigo. Aí foi eu e Samira para Sorocaba lá descobrir, né, isso. E a gente na época nem tinha o sapato, né? Porque não tinha o sapato. A gente tinha o sapato de sapateado americano, que é aquele com a chapinha de metal, né? Aham. A gente não Depois a tinha o gente coloca umas sapato. fotos aqui para o pessoal ver as diferenças entre o sapato do As sapateado diferenças. irlandês e do É. americano, né? O sapateado irlandês, ele é mais uma botinha, também tem sapateado, o sapato sapateado americano também como botinha. Mas basicamente a chapinha do sapateado americano é aquela de metal e o do sapateado irlandês tem uma plataformazinha na frente que é de fibra de vidro, que é o que faz o som, e o salto todo também, ele é de fibra de vidro, o salto todo faz som também, porque tem alguns passos que a gente bate um salto no outro, né? Então, o salto todo é de fibra de vidro também. Lembro Isso bem quando eu estava tentando é o aprender lá com clique. você, quantas vezes eu já não chutei minha Bate. canela e ficava tudo Isso. roxo. Eu falava, Deus do céu, nunca vou aprender esse E se trem. eu falo com as minhas alunas desde as pequenininhas, bem-vinda ao mundo da dança irlandesa. Todo mundo bate o sapato na canela. Isso é Nossa normal. A Senhora. gente já, E é está até no mesmo acostumada com essa lugar. dorzinha. É no mesmo lugar. Pois é. Pois é. Aí chegamos lá em Sorocaba, eu e a Samira, né? Porque é assim, né, gente? É sempre bom, né? A gente ter um amigo, né, com a gente, dando força, né? Porque junto a gente sempre vai longe, né? Então elas estavam sempre comigo, assim, né? Eu ficava colocando pilha nelas e elas, vambora. Tudo que eu falava, todo mundo embarcava na minha. E aí a gente chegou lá e a Cláudia começou a ensinar para a gente tudo que ela tinha aprendido em Nova York, né? Depois de muita conversa, que ela viu que era uma escola séria e tudo. Minha mãe conversou com ela, apresentou a Compasso e tal. E eu sempre fui assim muito responsável com isso, sabe, Babi? Porque eu acho que tudo, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida não é só a dança, você tem que ter muita certeza, né? Para você passar para os outros, né? Assim. Então, eu sempre procurei estudar muito e sempre quando eu não tinha certeza, era para o meu estudo, assim, né? Para o meu desenvolvimento técnico, né? Tanto que eu demorei a começar a dar aula, eu não comecei a dar aula assim, eu aprendi, comecei a dar aula, eu demorei a começar a dar aula. E aí a gente ia para Sorocaba frequentemente, assim, nos fins de semana, para poder ter aula com a Cláudia, né? E aí esse grupo de amigas, a gente formou um grupo e a gente começou a dançar. Nós mesmos montávamos as coreografias, né? Como eu estava mais mergulhada nesse universo da dança, as meninas às vezes tinham outras atividades e tal. Eu ia assim à frente, né? Não era comandando, né? A gente era um coletivo, vamos dizer assim. Eu ia à frente, assim, daquela história e a gente foi junta. E aí, mas sempre tudo com o aval técnico da Cláudia, sabe? Assim, E é a quanto primeira tempo vez que a vocês gente... ficaram indo lá? É todo final de semana? Não era todo final de semana, né? A gente ia quase todo final de semana. Agora eu não lembro, assim, quanto tempo. Foram alguns meses, assim, sabe? E ficava Não sei sábado e assim ao domingo? certo, sábado e domingo, fazendo aula o dia inteiro. Na hora que a gente saía da escola, a gente não conseguia andar nem para almoçar.
Senhora. Se o restaurante tinha escada, a gente ia para outro restaurante. Porque a gente não conseguia nem pensar em subir escada. Deus do Mas, céu. enfim, aí nesse processo, e a Vanessa também, sempre ajudando a gente, por mais que ela era professora de sapateado americano, né? Ela tinha o conhecimento da dança, né? Do sapateado, né? Aham. Então, a questão do som, a questão, né? Do ritmo, essas coisas todas, ela estava sempre junto com a gente também. E aí a gente montou nossa primeira coreografia e fomos bem cara de pau, assim, para o Festival de Dança de Joinville, né? Gente, Só nós direto, 5. aprendi a engatinhar, É, vou dançar em Joinville. Ah, foi. Mas aí, e minha mãe também sempre segurando, né? Então, já que vamos fazer dança irlandesa, a gente vai fazer dança irlandesa de novo, direito, então vamos pesquisar a questão do figurino, como que é, por que o figurino é assim, vamos desenhar. Aí, né, esse primeiro figurino que a gente fez, quem desenhou foi o Guilherme, meu irmão, que é artista plástico, então ele pesquisou todos os desenhos celtas, a história do figurino, então a gente foi fazendo um trabalho com o embasamento da forma que a gente podia, né? e tinha muitas E aí, escolas na época, Cacá, que tinham não, sapateado irlandês? Como é que foi não essa tinha. categoria, né, lá em Joinville? Então, não tinha, assim, a gente não se conhecia, né? Então, em Belo Horizonte, eu sabia que eu estava fazendo com as meninas esse trabalho na Compasso, mas que não era assim, não era uma modalidade da escola, era um trabalho nosso, de nós 5, junto com a Vanessa, com a minha mãe. É, eu sabia que tinha a Cláudia em Sorocaba, e ela com muito mais experiência que eu, né, já. Então, ela já tinha turma, já tinha uma turma grande já, né? Ela já dava aula, na escola dela já tinham várias turmas, assim. Eu achava o máximo. Eu chegava lá, na hora que eu via aquele tanto de turma fazendo aula sapateado irlandês, eu falava, ai, gente, meu sonho. Ah, E aí, depois, quando a gente foi para Joinville, eu fiquei conhecendo também o pessoal da Banana Broadway, né? Que é a Fernanda Faís, que também é muito, muito fera, assim. Com o tempo a gente foi se conhecendo melhor, né? E aí hoje tem outras escolas também que fazem esse trabalho muito legal, igual o Sheilas Balé, que se não me engano, que é de Sorocaba também. Depois foram surgindo outros grupos, né? mas na época, E, quando e vocês dançaram dessa primeira vez em Joinville, tinha uma categoria só de sapateado não, irlandês? não existia categoria, então sapateado, a gente foi na categoria de sapateado. Então quem está assistindo aí já teve a oportunidade de ir para o Festival de Joinville alguma vez, sabe como é forte a categoria de sapateado lá, assim. São Paulo, sapateado é muito forte, no Rio, sapateado é muito forte. Então são aqueles grupos assim, de 30 pessoas, 40 pessoas, aquele povo muito fera do sapateado americano, assim, muito, muito, muito fera. Só que a gente falou, ó, não tem lugar pra gente, então a gente vai aqui mesmo. É. E Aí você lembra fomos se nós tinham mais muitas 5. pessoas, dançando sapateado irlandês? Não, nessa vez que a gente foi, eu acho que nessa primeira vez foi só a gente. Eu acho que inclusive o grupo da Cláudia dessa primeira vez foi, se não me engano. Eu posso estar errada, mas se não me engano, acho que dessa primeira vez foi só a gente. Nossa, deve ter sido tipo um alien no meio do sapateado americano, Foi, né? foi Que tipo Alien. Os depois você jurados explica ficaram pra gente. desesperados. Depois você explica pra gente um pouco das diferenças. É, Mas primeiro é, conta a sua história, depois a gente entra nesses detalhes. é. Os jurados ficaram desesperados, a direção do festival ficou desesperada, falou, gente, o que é isso que está acontecendo? Que essas pessoas dançando sapateado irlandês, como que nós vamos fazer com isso e tal, e tal, e tal. Aí, obviamente, a gente não... De primeira, né, o festival é muito forte, né, o nível é muito alto, a gente não ganhou nada, mas ficamos, assim, felizes da vida, realizado que a gente conseguiu, assim, começar uma história, né? É, E com aí certeza. a gente fez a mesma coisa no ano seguinte, assim, continuamos estudando e fomos nesse mesmo caminho, assim, que a gente não tinha outro tipo de informação, eram essas mesmas informações que a gente conseguiu montar uma outra coreografia e fomos de novo nós 5, no ano seguinte já, assim. E passando por tudo, né? Quem participa do Festival de Joinville sabe como que é. Tem que fazer um vídeo de seleção, mandar o vídeo, tem que ser aprovado, é super difícil e tal.
Aí fomos a segunda vez, e na segunda vez a gente já conseguiu ganhar segundo lugar. Nós 5 também. Uau! Aí ficamos em segundo lugar com a coreografia Nós 5 e no ano e continuamos, aí a gente foi sempre empolgando cada vez mais, né? Com E aí no ano certeza. seguinte a gente voltou com uma parceria porque a gente falou assim, bom, né? A gente já foi Nós 5, assim, mais do que isso que a gente fez, vai ser difícil, né? A gente precisa de fazer alguma coisa um pouco diferente, né? E o Aham. sapateado irlandês, ele é uma dança tanto para homem quanto para mulher, assim. Se bobear, tem até mais homem que dança irlandesa do que mulher, sabe? E os passos são iguais? No hard shoes, que é com o sapato que faz o barulho, os passos são iguais. A diferença maior é no soft shoes, que é a parte da dança, vamos dizer assim, como se fosse uma dança popular, que a da mulher é como a sapatilha e do homem é como se fosse o sapato mesmo de sapateado, só não tem a parte da frente. A parte de trás ele ainda faz barulho. Então, a parte de soft shoes do homem é um pouco diferente. Da mulher é uma coisa assim mais delicada, sabe? Até um pouco balética, assim. E Aham. do homem é uma coisa mais forte. Sim. E aí a gente fala, quem sabe a gente não consegue então uns rapazes para dançar com a gente, para a gente poder fazer um grupo maior e tudo. Aí a gente fez uma parceria com o Guilherme Moreira, que tem uma escola em Formiga, que já tinha dançado para minha mãe várias vezes, minha mãe já conhecia ele há muito tempo. Aí ele escolheu 4 bailarinos dele e eles dançavam dança de rua. Uau! Hip hop. E aí a gente ensinou tudo para eles, assim, montamos a coreografia, a gente ensinou todos os passos para eles desde o início. Então foi mais ou menos aí que eu comecei a dar aula, entendeu? Aham. E aí a gente foi e ganhamos o primeiro lugar. Aí você fala Uau! assim, opa, né? Essa coisa tá começando a dar certo, né? Assim, Aham. você começa a ver que o caminho que você está indo está funcionando. Então eu comecei a me dedicar mais, a estudar mais, e aí comecei a abrir umas turmas de criança na escola, né? Assim, criar a minha forma de ensinar, né? Eu não falo, né, nem que é um método, né? Uhum. Porque a dança irlandesa é uma dança muito arraigada de cultura, então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala, sabe? Então, Uhum. assim, mas eu fui criando a minha forma de ensinar, né? Eu pegava, assim, todos aqueles passos que eu sabia e ia destrinchando aquilo, né? Com já a minha experiência de professora, as meninas estão falando aqui que travou, Babi. Já voltou aqui agora. Ah, então tá. É porque elas estão mandando por WhatsApp, então deve demorar a É, chegar. porque tem um atrasinho, mas o Instagram, eu até ia falar isso, gente, sigam pelo Facebook, o Facebook tá muito mais, firme que o Instagram, mas ele vai e volta de qualquer forma, se alguém perder um pedacinho, o vídeo inteiro vai estar disponível no YouTube depois e na nossa plataforma de ensino à distância, então assim, se alguém perder um pedacinho, vai ter como recuperar. É. Bom, aí eu já tinha, aí nesse meio tempo eu já tinha começado a dar aula mais para criança, e aí eu comecei com uma turma, depois com 2 turmas, eu fui vendo como que aquilo envolvia as crianças, mas igual eu te falei, eu sempre fui com muito cuidado, sabe? Com muito respeito pela dança, né? Uhum. Porque era uma coisa ainda um pouco desconhecida, sabe? E aí você fala, é uma coisa muito da cultura de um povo, você não pode entrar assim, né, na casa de alguém sem bater na porta e pedir permissão, né? É, com certeza. Então eu fui sempre assim com muito cuidado, com muito respeito, assim, ensinando só aquelas coisas que eu tinha certeza é, que eram daquele jeito, aquelas sequências, e aí eu ia destrinchando a sequência e criando a minha forma de ensinar. E as crianças foram se envolvendo muito, assim, porque é uma dança que a criança ama. Funciona demais, sabe, para criança, Aham. porque além de ser uma coisa muito, vamos dizer assim, animada, né? Animada não é bem a palavra, mas é animada.
ela, à primeira vista, assim, parece que é uma coisa muito difícil. Então, é aquela história do desafio, né? A criança vê aquilo ali e ela se sente desafiada. E, assim, e elas, na aula, elas dão sangue, assim, não vai até conseguir fazer aquele passo que foi proposto ali naquele dia, E é sabe? uma aula muito dinâmica, né, Cacá? Eu É lembro muito assim. dinâmico É, isso. é muito legal. Muito dinâmico, é. Aí, depois dessa história de Joinville lá com o grupo do Guilherme, né? Que a gente Aham. foi junto, que eram então 5 meninas e 5 meninos dançando. Foi muito legal, muito lindo, assim, ganhar primeiro lugar em Joinville foi muito emocionante. É. E, inclusive, na época, a gente foi indicada melhor grupo também, né? Uau! Então, assim, e concorrendo com aquele povo do jazz, que é super forte, né? Assim, sempre eles que ganham os melhores grupos, aqueles conjuntos de repertório maravilhosos, né? Aham. Enfim, aí no ano seguinte a gente falou assim, então já que a gente estava fazendo uma coisa muito assim, muito tradicional, sabe? Aham. Com a roupa tradicional e tudo, a gente falou, vamos então, já que a gente ganhou primeiro lugar, vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais diferente e tal. A gente já estava melhor tecnicamente, de vez em quando a gente ia todas fazer aula com a Cláudia lá em Sorocaba, alguns encontros, enfim. Aí a gente resolveu fazer uma coreografia assim, só de sapateado, só nós 5, uma coisa mais assim, vamos dizer assim, contemporânea, assim, mais uma dança espetáculo, sabe? Aham. Já que não era já mais com aquele figurino tradicional nem nada, e a gente já conseguia fazer já uns passos mais difíceis, um sapateado mais rápido e tal, uma coisa que dava uma empolgada. E Uhum. nesse mesmo ano, eu já tinha uma turma grande, assim, de sapateado, que as meninas tinham 12 anos, por aí, 11, 12, se não me engano. Na época tinha até a Ana Luísa, que dançou com a Winnie. A Winnie até outro dia me perguntou, por que eu nunca dancei sapateado irlandês? É. Mas é porque ela fazia cefar, né? E a aula de sapateado Ah, era à noite. Era à noite. E aí verdade. e aí ela não conseguia fazer a aula. Mas enfim, aí eu já tinha um grupo grande, assim, de umas meninas que já estavam muito bem, assim, tecnicamente. Aham. E aí a gente fez uma parceria de novo com uma escola lá de Vitória, que Aham. chama Lenira Borges, para ter mais meninas, né, no palco. E Aham. aí a gente fez uma coreografia para Júnior. Aí esse trabalho já foi o meu primeiro trabalho, que foi exclusivo meu, sabe? Aham. Cacá, É, só um minutinho aqui. Já que você está em contato com o pessoal aí da Compassa por WhatsApp, manda todo mundo ir pro Facebook, porque o Instagram fica caindo e voltando, caindo e voltando. Fala, é, gente, vai pro Facebook, entendeu? Porque no mas espera aí, Facebook a gente está eu fico com online. medo, Não, você eu fica aqui fico com medo mesmo, de de onde a mexer gente está. aqui, Ah, no celular, né? né? Porque eu tô no celular, eu fico Então, com medo de gente, quem mexer está aqui. ouvindo a gente, avise para os colegas, vá para o Facebook, porque o Instagram não está É, funcionando. E não é culpa nossa, porque a gente paga programa caro e, e essa quarentena não está colaborando com as nossas lives no Instagram. Então, vá para o Facebook. Então, desculpa te cortar, sim. Cacá. Vamos lá, Não, pode tá, vamos continuar. lá. Mas aí, enfim, aí a gente fez essa parceria com essa escola em Vitória, que minha mãe já trabalhava lá há muitos anos, enfim, isso é outra história. E aí eu ia para lá todo fim de semana ensaiar essas meninas. Eu fazia faculdade já nessa época, saía sexta-feira, depois de dar aula na Compasso, pegava um ônibus, ia lá para Vitória, ficava sábado e domingo trabalhando, entrava no ônibus domingo e ia para aula direto segunda-feira, Nossa, que é. eu já estava na faculdade. É assim, viu, gente? As alunas que Bailarina é estão assim. assistindo aí, a vida é assim. E aí ficou, assim, foi muito legal, assim, foi muito lindo. Eu amei fazer esse trabalho com as meninas de Vitória e a gente fez um trabalho muito legal, assim. A gente se Aham. dedicou muito, todo mundo, tanto as meninas da Compass quanto as meninas de lá, as duas equipes e tal. E a gente foi levando um grupo grande para dançar na categoria do Júnior e a gente foi com essa coreografia mais contemporânea, assim, que é o famoso Irish, que muitas Aham. pessoas já devem ter dançado, que eu já remontei muitas vezes.
e fomos dançar e foi muito legal, foi um desafio para a gente, mas ao mesmo tempo foi assim, muito recompensador, sabe? Aham. Porque era só nós 5 no palco e foi assim, aplausos assim, enlouquecedores. Uai, As fotos são até engraçadas, assim, daquela sensação no palco, porque a gente foi com 2 coreografias. aham, Uma com as meninas no júnior e uma no avançado, que era que eu dançava com um grupo de 5, aham. entendeu? E Sim. aí, depois dessa história lá, desse último ano que a gente participou, quando eu voltei para Belo Horizonte, logo assim, isso era julho, né? Logo em agosto, setembro, a Vera, que infelizmente já não está entre nós, que organizava tudo lá do Festival de Joinville, ela me ligou e falou: Olha, Carolina, o que acontece é o seguinte, está crescendo demais o sapateado irlandês aqui no festival, a gente está muito sem saber onde é que coloca, se vai para a dança popular, se fica no sapateado, enfim, a gente está querendo firmar esse regulamento, mas para isso a gente precisa de um jurado de sapateado irlandês na banca. O sapateado irlandês agora vai ficar só na categoria sapateado, não vai poder mais ter a parte de soft shoes nas coreografias, é só a parte sapateado, mas precisava de um jurado e eu queria te convidar para poder ser jurada. Aí eu, né? É, uai. Aí você fala assim, claro, vai ser um prazer, imagina. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, ai meu Deus. Porque assim, falei, nossa senhora, eu cresci vendo esse festival, imagina o que é ser jurada do Festival de Joinville. Eu tinha 20 e alguns anos na época, eu era muito nova, então você conseguir ter esse respeito das pessoas, né? E para dar o aval para uma dança que estava chegando ainda no festival, né? É. Então era muita coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí nessa época a gente já era mais conectado. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ir para Irlanda, né? Antes do festival. Não tem chance nenhuma de eu chegar lá e vou julgar uma coisa que eu nunca fui lá, que eu nunca vi, como que isso funciona. Aí eu falei, agora eu tenho que dar meu jeito, tenho que ir para Irlanda. Nunca tinha viajado sozinha. Minhas amigas que me conhecem hoje, eu sei que tá aí me vendo, que sabe que me conhece pessoalmente, né? Que a gente é amiga já tem muito tempo, que sabe que eu sou completamente destemida de viajar para fora, para qualquer lugar do mundo, vou sozinha e não tem problema nenhum com isso. Eu nunca tinha viajado sozinha na vida, ainda mais para fora, né, do país. Não falava inglês direito, essas coisas. Essas coisas básicas. Essas coisas básicas que todo mundo sabe como funciona. É. Aí procurei na internet professor de dança irlandês e tal, mandei 500 milhões de e-mails e meu irmão me ajudando, que falava muito bem inglês, né? Fala muito bem inglês, o Guilherme. E ele escrevendo os e-mails e a gente tentando, ele tentava ligar para os lugares e as pessoas não entendiam muito bem o que é isso, uma brasileira vem para a Irlanda fazer aula de dança irlandesa, né? Tava uma coisa meio confusa. E Aham. aí, de todos os milhares de e-mails que a gente mandou, uma pessoa me respondeu e falou: pode vir, pode vir. Pode vir, eu moro em Dublin, é assim, assim, assim que funciona, e tal, e tal, e tal. A aula custa tanto, eu posso te atender assim, sim, sim, desse jeito. Você pode vir, tal data, eu posso te receber e tal. Vou te mandar um e-mail aqui. Não, não tinha, né, gente? Isso aí, ó, WhatsApp, isso não tinha, né? É. Celular, smartphone não existia. Que eu vou te mandar um e-mail falando como é que você chega aqui na escola tal hora. Pronto, era isso. E aí E você tinha lembra o que. nome da escola? Não, aí eu vou explicar como é que funciona lá. Ah. E aí cheguei no aeroporto sozinha, tive que ir para o albergue sozinha, e aí entender como é que era, que tinha que pegar trem, como que andava na cidade, essas coisas todas, né? Imprimi o e-mail dela
e fui seguindo lá as instruções. Sai da rua, vira direita, sobe na estação, vai no segundo guichê, compra o bilhete de trem para não sei onde, vira e tal, pega em tal plataforma. Nossa, porque Google E Maps aí, também não era da época, né? é, Aí, o que que acontece, assim, essa pessoa chama Susan, eu tenho, assim, uma gratidão eterna por ela foi muito legal comigo, ela trabalha com a mãe dela, que chama Mrs. D, e elas ensinam dança irlandesa em vários lugares, assim, né? Lá em Dublin, eu conheço só em Dublin, tá, gente? Em outros lugares da Irlanda pode ser diferente, assim. Inclusive em Londres tem escola específica de dança irlandesa. Uhum. Mas a forma com que a Susan e a Mrs. D trabalham, elas dão aula depois da escola, nas escolas normais, né? Uhum. É, então, elas alugam, tipo, a quadra da escola e dão aula na quadra da escola. Tem dia que a aula é no salão da igreja, elas alugam o espaço e dão aula. Então, assim, a escola são as duas. E Aham. as aulas acontecem em vários lugares diferentes. Aí, no dia que eu cheguei lá na primeira aula, a Susan é uma menina, assim, da minha idade. Ela chegou para mim e falou assim, ó, eu achei muito estranha essa história, né? E eu custando, né, gente, a entender aquele inglês, irlandês. É. Ela é super Irish, muito. Aí Aham. ela falou assim, eu não entendi nada, mas tudo bem, você tem um sapato? Eu falei, tenho. Ela, então calça aí, deixa eu ver o que você sabe fazer. Aí eu calcei o sapato, falei, tá bom. Aí eu dancei um pouquinho, ela, gente, eu tô impressionada, não é que você sabe mesmo dançar dança irlandesa? Eu achei que você fosse chegar aqui e você não fosse saber fazer nada. E você sabe fazer as coisas. Aí eu fiquei lá um mês e acompanhando as aulas das turmas, né? Aham. Eu fazia todas as aulas. Lá acontece, quem é meu aluno sabe um pouco como é que funciona, assim. Às vezes, dentro de uma mesma sala, a gente tem vários níveis diferentes, né? Ou por É. idade, ou por tempo de aula e tal. E isso é uma coisa muito comum na dança irlandesa. Só Então, de lá eu dar também um parênteses em relação a isso, Cacá, na verdade eu acho isso fantástico. A habilidade, primeiro a habilidade que você tem de identificar os diversos níveis dos alunos na mesma turma. Segundo que, assim, eu já fiz as suas aulas nessas turmas com idades variadas e o tanto que funciona e o tanto que e funciona. o tanto que é eficaz também, porque você dá o exercício que o aluno precisa, de acordo com o nível que o aluno É. está. Eu acho que se todas as modalidades de dança seguissem um pouquinho esse mesmo esquema que é do sapateado, eu acho que os bailarinos talvez evoluíssem muito mais rápido, né. É uma modalidade que dá para fazer isso, porque você tem as sequências assim pré-definidas, né? Então você consegue, você já sabe qual sequência é para cada nível, então você consegue dividir isso. É um trabalho em dobro ou triplo, ou dependendo dos níveis que tem dentro de sala para o professor, mas isso é uma habilidade, igual você falou, que eu fui desenvolvendo com o tempo, então para mim não é dificuldade nenhuma. E eu acho até bom, porque a dança irlandesa você precisa de ter aquele tempo de raciocinar e entender o que você tem que fazer, porque senão Uhum, você não vai decorar. Então, enquanto eu estou com um grupo, o outro grupo está ali treinando, pensando e tal, raciocinando, entendeu? Então funciona bem. uhum. E lá nas aulas da Susan era desse jeito também, assim, numa quadra enorme de uma escola, umas aulas que aconteciam de noite, tinham meninas campeãs de festivais lá, né, assim, que ganhavam primeiro lugar em solo nos festivais, e tinha criança de 8 anos que estava começando a aprender, entendeu? Aham. Então, isso para mim, para o aprendizado também foi muito rico, porque eu fui vendo como que ela ensinava para cada nível, entendeu? Uhum. E aí a gente foi criando um laço e tal. E aí nessa primeira vez eu assisti muita coisa. De noite nos bares sempre tem apresentação de dança irlandesa. Então eu ia cada noite em um para poder conhecer, para poder assistir. Fiz aula de inglês enquanto eu estava lá. Então eu fiz aula particular e aí minha professora foi muito legal porque a gente só falava sobre a dança nas aulas de inglês. Então a minha matéria era sobre a dança.
Então a gente estudou os instrumentos da dança, a gente estudou as vestimentas, a gente estudou várias características da dança irlandesa na aula de inglês. Então isso para mim foi muito legal também. Super imersão, né. Quanto tempo que você É, ficou lá? eu fiquei por volta de 1 mês e meio, mais ou menos, e tal. Aí eu voltei, assim, com muito material, muito material, e, assim, um pouco mais preparada para essa história de ser jurada, né? E aí Uhum. passou esse ano, deu tudo certo, eu fui jurada do festival, foi super legal, foi uma experiência. Foi difícil, não é uma experiência fácil, não é fácil, assim, sabe? Mas foi uma experiência bem enriquecedora, assim, para minha carreira. E aí, depois de uns 2 anos, eu voltei lá na Irlanda. Eu entrei em contato de novo com a Susan, e ela falou, não, não, Carol, é mais fácil ela me chamar de Carol do que de Carolina, né? Aham. Pode vir e tudo, que agora eu tô pensando uma outra coisa pra gente fazer. Mas vem e tal que a gente vai... E dessa vez eu ia fazer uma viagem pela Europa, então eu acho que eu falei, já que eu vou, no final eu paro em Dublin e fico um tempo, né, para Uhum. poder aprender mais. E aí, assim, essa vez foi muito legal, porque no dia que eu cheguei lá, que eu encontrei com ela, ela falou assim, olha, eu pensei muito e eu vou te ensinar tudo que eu sei. Eu vou te ensinar tudo que eu sei, que eu aprendi com a minha mãe e que minha mãe aprendeu com a minha avó. Uau! Porque a dança irlandesa é isso, assim, a gente passa de mãe para filha e da família, né? Não filha Tradição só, total, né. filho. Seriam as nossas danças folclóricas, né, Cacá, que infelizmente Exatamente. ficam um pouco perdidas e eles têm essa raiz muito forte, né. É, é assim, é claro que muito do que a gente vê no palco e do que eu faço hoje, inclusive, é a dança irlandesa espetáculo, como Sim. modalidade. Então, você pega aquilo que é o tradicional, que foi o que eu aprendi, e você transforma aquilo com um tema, com uma coisa. Isso não é errado fazer. Você está Uhum. usando a dança irlandesa como uma modalidade, né? Mas é também como Mas os mesmo grupos assim, de projeção de dança folclórica do isso, Brasil fazem, pegam a é, cultura e dão uma transformada, fazem uma forma é. mais espetáculo e, com certeza. É só para deixar assim claro, né, para as pessoas entenderem. Isso. E aí foi muito legal essa vez que eu fui para lá, porque ela me dava aula na cozinha da casa dela. A gente ia para a casa dela, ela arredava a mesa, arredava só quem é de Belo Horizonte que vai entender, né, É. gente? Ela afastava, ela afastava a mesa, e a gente ficava lá. E ela falava assim, então tá, quando você pegar uma turma e as meninas tiverem 7 anos de idade, você vai ensinar assim, 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 isso. Aí depois elas vão aprender isso. E ela foi me ensinando, assim, maior coração aberto e generosidade do mundo, realmente tudo que ela sabia, E por que entendeu? que ela resolveu ela te falou, assim, por que que ela resolveu te ensinar com tanto coração aberto? Não sei, eu acho que ela viu que eu estava mesmo, assim, empenhada e apaixonada por aquilo e tal. Aí eu comecei a mandar vídeo para ela das minhas alunas, tal, e ela foi ficando doida, né? Ela falou: "Nossa, que legal, eu nunca imaginei", porque há um tempo atrás, né, a Irlanda era um lugar tão fechado e tudo, que eles têm esse apego, né, à cultura, porque muita Sim. coisa foi tirada deles, né? Então, Aham. assim, a Digo eu dança com meu namorado irlandês. pois é. Depois ele fala se eu tô certa ou se tô errada. É. Mas essas coisas que eu aprendi lá. E, assim, a dança e a música é uma coisa que carrega a identidade deles ainda, né? Uhum. Então eles têm muito apego, né? Assim, quando eu falo que a dança irlandesa é uma dança arraigada de cultura, ela é por causa disso, assim, que foi uma batalha para esse povo deixar isso vivo, né? Uhum. Então, Como a quando o língua se Riverdance, perdeu, né, a língua se a língua, perdeu, então exatamente, eles tentam manter o que eles dão conta da cultura, é, né. é, que é a dança, basicamente assim, a dança e a música, né? Isso. Então, quando o Riverdance faz esse espetáculo, né, de Aham. dança, cria essa companhia, né, com aqueles campeões regionais ali, daqueles festivais que era uma coisa só para eles, só para a cultura deles, eles se juntam
e fazem esse espetáculo, que é o Riverdance, é total uma dança espetáculo, muito espetáculo, que eles pegam todo o virtuosismo da dança irlandesa e colocam ali, por isso que aquilo impressiona qualquer um, né? Aham. E eles saem com isso pelo mundo, aí já não tinha mais jeito de você controlar onde que isso ia chegar, né? Então ela Uhum. falou, já que chegou lá no Brasil, né? Já que deu tão certo e as pessoas estão se apaixonando por isso, então que você leve isso de uma maneira correta, com a nossa assim, com a nossa raiz, assim, né? É, muito Que não legal, seja uma coisa equivocada e tal, assim. muito legal. Então, eu me sinto privilegiada, assim, por isso. Eu sei que tem outras pessoas no Brasil que tiveram essa chance, até mais que eu. A Fernanda do Banana Brother, ela ficou muito tempo lá, ela participou de festivais lá dentro e tudo, ela viveu uma coisa muito intensa também. A Cláudia, com essa professora dela de Nova York, que era uma irlandesa, que fez mais ou menos isso que a Susan fez comigo e tal. É, Então, acho que para cada quem não um sabe, teve muita imigração da Irlanda e da Inglaterra e tal, mas principalmente da Irlanda para os Estados Unidos, então tem uma é, comunidade muito grande irlandesa nos Estados Unidos, então tem. provavelmente por isso, né, que o sapateado irlandês já era maior lá nos Estados Unidos do que É, na América do Sul, por exemplo. é. E uma coisa legal também é que o sapateado irlandês, ele veio antes do americano, tá, gente? É, O americano é um desenvolvimento, né? Não só do sapateado, mas de outras danças também, de outras culturas, né? Dessa questão da imigração nos Estados Unidos ali, mas isso aí já é outra história, né? é. Mas só que o sapateado irlandês. Então, assim, basicamente os passos são os mesmos, assim, falando uma coisa mais técnicas, vamos dizer assim, os passos são os mesmos, a posição da perna, que é diferente. O sapateado americano dança com os braços soltos, o sapateado irlandês com os braços junto ao corpo. E o sapateado americano, você movimenta os pés mais para o lado e o sapateado irlandês mais para frente, com as pernas sempre bem cruzadas e juntas o tempo todo, assim. Isso é uma coisa da técnica mesmo, né? A questão dos braços, assim, tem várias teorias de por que o braço fica para baixo, né? Uhum. Mas basicamente o que ele é por causa da técnica mesmo, que você precisa de ter muita agilidade, né, com as pernas. Então, o braço do lado do corpo ele ajuda, né? Mas tem várias histórias que falam que o braço ficava junto ao corpo porque eles não podiam, durante a dominação inglesa, eles não podiam ter nenhuma manifestação de cultura. Então, que quando passavam os guardas na rua e tal, achavam que não estavam acontecendo as festas porque os braços estavam todos parados e a perna movimentando. É, como ninguém não mexia o corpo, a parte de cima Não do corpo, mexia o né. corpo, Então você estava lá paradinho dançando, aí na hora que olha a paradinho, perna, isso. blu, 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 blu. Aí tem essa história, aí tem falando também que pode ser uma forma de. Como que fala? Tá, o Esqueci a pessoal tá palavra. aqui, Cacá, que você vai ter que contar a história, tá. O pessoal tá assim: "Não, tem que falar a história, tem que dizer". Então, tô contando, tem essa Isso. história. E aí também é uma forma de protesto, também tem essa linha que acredita nisso, assim, que é uma forma de protesto, que alguns dançarinos foram convidados nessa época da dominação para dançar para a rainha, então eles chegaram lá para se apresentar e colocaram o braço para baixo numa forma de protesto, sabe? Legal, Então nó. tem essas linhas assim de pensamento, mas a maioria das pessoas falam que os mestres, né, quando começaram, eles pediam para os alunos deixar os braços para baixo para poder focar mesmo na agilidade das pernas e dos pés. Mas é uma dança muito rica, assim, ela é apaixonante. Eu adoro contar essa história. Muito Vamos obrigada por você ter me chamado nossa, que isso, aqui mas para espera aí que não contar. acabou não, porque ainda tenho mais Não, 1 milhão eu de sei, não. perguntas para fazer. Eu só A gente quero ainda tem um colocar tempinho. colocar um vídeo aqui rapidinho para o pessoal, para eles terem uma noção disso tudo que a gente está falando, e depois ainda tem Você algumas vai colocar perguntas.
Você vai colocar o vídeo que eu te mandei? Pode ser? Pode, é porque só para eu falar. Tá. Essa é uma apresentação que eu fiz, que a gente fez ano passado, com a minha turma de adulto avançado linda. Elas pediram para falar delas, estou falando de vocês, uma turma que eu amo trabalhar. Uma das nossas alunas é a Marcele, ela é do Trio Amadeus, e ela convidou a gente para fazer uma participação no show deles ano passado, se não me engano, foi em outubro. E aí é um pedacinho aí do que a gente É fez só um naquele dia, que a Babi vai pedacinho, colocar. gente, são É um são 20 pedacinho mesmo. segundinhos, mas vale a pena para vocês terem uma ideia exatamente disso tudo que a Cacá falou. O figurino não é um figurino original, né, Cacá? Não É é, uma não é o tradicional, é o que a gente usa hoje, mais moderninho. é. E o sapato que eles estão usando é o que você falou que é o hard, né, o hard É o shoes. hard, isso, Tá. hard ou heavy shoes também, pode ser chamado de heavy shoes também. Ah, legal. Então vamos colocar o vídeo aqui rapidinho, gente, eu espero que vocês consigam ver com som. Então, vamos lá. Legal, muito legal. Aí, Cacá, eu separei um vídeo aqui também para mostrar para o pessoal do Riverdance, porque foi exatamente quem te apresentou a dança irlandesa, né? Uhum, Aí vou passar ele aqui rapidinho então para o pessoal ver, tá que aí bom. fala um pouquinho mais do Riverdance pra gente, Cacá, o que que é? Eles são uma companhia da Irlanda, né? E É, eles dançam como? Eles fazem espetáculos? Eles têm um espetáculo só? Eles viajam pelo mundo ou ficam só lá na Irlanda? Como que é isso? não, eles viajam pelo mundo. Eu acho que eles não têm uma sede própria, Babi. Eles são uma companhia itinerante, assim. Eles fazem audições por turnê, por temporada. Eles viajam o mundo inteiro. Há pouco tempo eles fizeram uma turnê de aniversário, de comemoração de 20 anos, eu acho, e viajaram pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e tudo. E ele foi fundado pelo Michael Flatley, que hoje tem outra companhia também, que é o Lord of the Dance, que eu nem sei se eles ainda estão na ativa, e pelo Colin Dunn, que foi esse primeiro contato que eu tive com as aulas com as videoaulas. E é isso. Então vamos E passar um eles pouquinho fizeram esse, aqui. eles fizeram esse espetáculo. E eu acho que a turnê de aniversário deles também foi com esse mesmo espetáculo. Eu acho que eles continuam repetindo esse espetáculo. De Entendi. vez em quando eles fazem uma turnê e é aquela coisa da companhia itinerante. Vai fazer o espetáculo, faz a audição, junta o grupo, ensaia, viaja e tal. É isso. Tá, vamos ver aqui um pedacinho. Aí, só um pedacinho, então, do Riverdance. E aí, eu tinha separado aqui também, Cacá, mas para exatamente fazer umas perguntas relacionadas ao figurino, né? Que você Uhum. estudou, sua mãe estudou. Então, conta um pouquinho, como que é o figurino deles? Como que é o figurino da dança irlandesa? O figurino tradicional, o feminino, né? Ele é um vestido. É, é difícil explicar, assim. Ele é um vestido Enquanto você bem vai falando, armadinho. eu acho que eu peguei Você umas vai colocar um fotos, vou desenho. tentar colocando as É, fotos aqui, porque eu coloquei eu é. peguei uma desse vestido armadinho, então você pode ir É, falando. tá, é um vestido armadinho, como se fosse um vestido de boneca mesmo. Ele tem uns recortes, né? E ele na frente, normalmente, ele é todo bordado e ele é bordado com desenhos celtas. E atrás ele tem um chale que também é bordado com esses desenhos celtas, assim. Eu fui em algumas competições lá em Dublin, e aí você vê que mais ou menos cada escola tem o seu modelo, o seu desenho, assim. É uma coisa muito luxuosa, sabe? Muito luxuosa mesmo. Os bordados são todos à mão e tal. Os vestidos custam, assim, 2.000 euros, 2.500 euros. É muito luxo. E todos os bordados
são desenhos celtas que significam alguma coisa, assim, para aquela região, ou para aquela família, ou para aquela dança, enfim. Ah, legal. E o sapato irlandês? O soft shoes, ele parece muito com uma sapatilha, de balé clássico, né, mais trançadinha. O feminino é uma sapatilha pretinha de couro, trançadinha na frente. O masculino, igual eu já falei, ele é como se fosse o hard shoe, só que ele não tem a parte da chapinha da frente, ele só tem o salto que faz o barulho. E o hard shoes é a botinha com a fibra de vidro na frente e o saltinho de fibra de vidro também. Aí é igual o feminino e o masculino. E ele tem a sola dele não é muito rígida, porque tem muito passo que a gente sobe na ponta do sapato. É, pois é, isso que eu ia perguntar. Mas isso no hard shoes ou no soft shoes também? Porque Hum, tem hum. uma foto aqui que a bailarina tá na meia ponta tão alta que parece que ela tá na Mas é ponta, né? meia ponta. Parece, mas é meia ponta. É na beiradinha do dedo, assim, ó. Quem já assistiu Titanic sabe aquela cena da Rose no porão do navio, que ela vai subindo, 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 é na pontinha do dedo que elas dançam. É. Assim, tem coisa que a gente não consegue reproduzir a forma, sabe, Babi? A gente Aham. até consegue fazer a técnica, os passos, mas tem coisa que a gente não consegue reproduzir a forma. Pela forma com que é ensinado, né, lá, que vai passando gerações, 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 por mais que a gente tente, acaba modificando, e outra até mesmo pelo treinamento, que aqui, se não é uma coisa vamos supor, esse que você viu da menina que está lá em cima, ela treina para competição, né? Assim, Aham. ela não é uma aula 2 vezes por semana, é igual as nossas meninas do grupo de formação, por exemplo, entendeu? Que lá é muito forte essa coisa da competição da dança irlandesa. Então tem isso também, mas é meia ponta o soft shoes, o hard que a gente sobe na ponta. É. E aí eu estava dando antes da gente entrar, eu estava até tentando dar uma estudadinha para eu não ficar completamente aqui assim, E aí eu estava vendo que, no tradicional também, normalmente elas dançam com uma peruca cacheada, né? É uma peruca cacheada, é estética mesmo, assim. É uma peruca, elas fazem um coque bem alto e a peruca até vende nas lojas de dança irlandesa, porque lá tem loja igual loja de balé que a gente tem aqui, lá tem lojas de artigos só de coisa de dança irlandesa. E aí a peruca, ela tem uma buchinha, já vai direto assim pro coque e vem a peruquinha. Quando a gente dançava com a roupa tradicional, a gente mesmo fazia peruca, sabe? Bem coisa de Aham. brasileiro. Ia ali na galeria do ouvidor, comprava o cabelo e a Aham. gente mesmo fazia peruca. E aí depois, com os meus alunos, quem tá vendo aí vai lembrar, kkcachos, que aí Cacá eu comecei a Cachos. fazer que eu comecei a fazer os cachos nelas, assim, com 1 quilo de laque em cada uma, para ficar o cachinho, mas isso é questão de estética mesmo, a estética da dança irlandesa. Daqui, assim, aquela bailarina tradicional de dança irlandesa é o vestidinho, com a meia branca na canela, o sapatinho, a coroa na cabeça e o cabelo cacheado. Ah, legal, engraçado essa questão do cabelo cacheado, né. A gente fica nessa É, coisa é. de, não tem que ser cabelo liso, sem um E frisinho, lá e eles é o não têm contrário, né. cabelo, né? Pois E é, isso que lá eu ia eles não têm falar. cabelo cacheado. Ou O seja, quem cabelo não deles é tem, totalmente liso. quem não tem quer ter, né. O luxo é cachear o cabelo. Exatamente, é. E Mas aqui elas todas têm a sua própria peruca para dançar. muito legal, muito legal. Ai, amei, Cacá, assim. Eu também, Babi, É. muito bom, é muita coisa. A gente nem deu para falar de outro assunto, né? Não, Porque pois esse é. assunto rende. Mas Muito depois a bom. gente tem que fazer mais lives também, inclusive, eh, ah, o pessoal tá até aqui: "Nossa, preciso ver uma loja dessas que vende coisa de sapateado irlandês". É o sonho, é o Gente, sonho. da quando eu for para o Brasil, quando essa quarentena acabar, eu aceito encomendas, tá bom? Eu posso levar para É, vocês as é o sapato, o peruquitas. sapato, o sapato irlandês é perfeito, gente. Quem quiser pedir para o Babi, eu É, recomendo. mas eu tô em O meu é Londres, de lá. hein. Não sei se vou Mas dar tem. conta de ir na Irlanda antes de ir para o Brasil, mas se eu for, aceito umas Mas aí encomendas. é. É.
Foi Cacá, ótimo, Babi, nossa, muito adorei. Muito legal. obrigada pelo convite. Fala para os seus alunos para seguirem lá a plataforma do Bastidores, para eles entrarem ainda mais nessa época, que a gente tem que aprender a estudar a teoria também. Olha que história interessante, É, enriquecedora. Eu tenho certeza que quem agora for dançar o sapateado irlandês vai dançar com um olhar completamente diferente, ainda mais os seus alunos, exatamente. porque É, aí eles passam a carregar essa história. Vira uma questão que isso. é muito mais, essa história da Cacá. Não, não é só da Cacá, porque a Cacá foi a minha professora, então eu carrego um É, pedaço dessa história. E aí eu posso contar para todo mundo que a Cacá, que foi a minha professora, aprendeu desse jeito, dessa forma, e ela me ensinou, e eu vou passar isso para frente. Igual a sua professora aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a é, mãe, e assim é o nosso processo de ensino, né? Que tem muito é. mais valor do que simplesmente ir para uma escola de dança, aprender um passinho aqui e lá e sem Com saber a origem certeza. disso. Com Então, assim, certeza. Foi muito bom. quem perdeu, gente, quem perdeu, vai estar online na nossa plataforma de ensino à distância. Eu vou colocar aqui para vocês um videozinho de como acessar, para vocês terem certeza de que vocês vão encontrar, e também no nosso canal do YouTube, que é só jogar lá no YouTube Bastidores, Dança, Pesquisa e Treinamento, que vocês vão ver essa live aqui com a Cacá. Se vocês tiverem perdido ou um pedacinho ou ela completa, ainda dá tempo. Então, Cacá, mais uma vez, muito obrigada. Manda um beijo para Jalmita, porque ela foi Pode responsável deixar. aí por achar essa Achou o telefone professora. da Cláudia? É. Nada teria acontecido se a Jalmita não tivesse ligado para todas as escolas de É, dança. Ah, exatamente. então tá, gente, muito obrigada para quem assistiu. Eu vou colocar, ó, a Lele Lana aqui falando que ficou arrepiada a live inteira sem parar. Ah, Ah, gracinha que linda. demais. Ó, foi ótimo, parabéns, Cacá. Então, tem muita gente aqui parabenizando. Muito legal mesmo. Ah, Pessoal que está assistindo, obrigada, muito Babi. obrigada. Cacá, um beijo. Gente, eu vou Um passar aqui beijo. para a gente terminar, eu vou passar aqui um videozinho explicando como que você acessa a plataforma de ensino à distância do Bastidores para não perder essa live e todas as outras. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente.